quer nos ensinar neste tempo. Amém. Apocalipse 3, verso 7, diz o seguinte: carta à igreja de Filadélfia. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza, eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis que eu farei com que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei com que venham até você, prostem-se aos teus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então essa é a carta que Jesus ele endereça à igreja de Filadélfia. Antes de falar da igreja, falar um pouquinho sobre o contexto dessa carta, para que a gente possa entender um pouquinho mais o que esses versículos nos revelam. Filadélfia é uma cidade que ficava numa região vulcânica, e por isso sofria contínuos terremotos, tanto que no ano 17 depois de Cristo ela foi totalmente destruída, totalmente dizimada. E tempo depois, então, na época do imperador Tibério, ele resolve então reconstruir essa cidade novamente. E a cidade ela é tão importante porque ela é pequena, mas ela ficava numa situação estratégica, porque ela ficava bem no meio entre a Roma ocidental e a Roma oriental. Porque lembre-se que naquele tempo Roma era o centro do mundo. O mapa mundi era praticamente Império Romano. Então existia várias regiões. Então Roma se dividia entre o continente ocidental e o oriental. E essa cidade de Filadélfia, ela ficava estabelecida numa região onde que muitos que tinham que sair de uma região para outra tinham que passar por aquela cidade. Então uma cidade, apesar de ser uma cidade pequena, era uma cidade com muita movimentação de pessoas passando por ela. E automaticamente uma cidade muito conhecida. Mas a grande questão é que a igreja de Filadélfia era uma igreja pequena, mas muito pequena. Porque, segundo a história, se não fosse essa carta que Jesus escreveu endereçada a Filadélfia, nós nem saberíamos que existia uma igreja em Filadélfia. Tão pequena que ela era. É uma igreja pequena, mas o interessante é que, embora seja uma igreja pequena, de todas as 7 cartas, nitidamente nós vemos que Jesus ele tem um amor muito especial por essa igreja. E nós podemos dizer que não é uma igreja, mas é a igreja de Filadélfia. É a igreja. Porque de todas é a igreja onde nós mais vemos promessas sendo estabelecidas sobre elas, nós não vemos nenhuma repreensão sobre essa igreja. A igreja de Filadélfia era uma igreja a qual Cristo ele declarou a sua fidelidade a ela, porque aquela igreja era pequena, mas era forte. Era pequena em número, mas forte em princípios estabelecidos pelo reino. Então Jesus ele começa a fazer várias promessas sobre ela. Ele diz que muitos daqueles que iam contra a igreja chegariam um dia que eles se prostrariam diante deles. E mais, ele diz que aqueles crentes eles seriam colunas da nova Jerusalém, e que o nome do Senhor seria escrito em cada um deles. Sabe, quando nós vemos todas as promessas que Jesus fala e estabelece sobre esta igreja, nós vemos que tem que existir algo diferente desses crentes, algo diferente deles, para que Jesus ele escolha essa igreja, uma igreja tão pequena. Lembre-se que naquela época havia diversas igrejas, centenas,
mas Cristo ele escolheu algumas específicas para alguns direcionamentos. E Filadélfia, embora seja uma igreja pequena, Cristo escolheu para ser um exemplo de uma igreja forte, verdadeira. Uma igreja a qual Jesus não repreende, mas apenas faz promessa. Então, irmãos, se tem uma igreja dessas 7 que nós podemos nos espelhar, é a igreja de Filadélfia. Nós precisamos olhar para ela e perceber por que Jesus fez tantas promessas para ela. Por que Jesus não fez nenhuma repreensão? Por que Jesus realmente amou tanto essa igreja? E é em cima disso que eu quero trabalhar essa noite com nós. Porque analisando essa carta, nós vemos que existem algumas características que Jesus fala para aquela igreja que nós precisamos pegar para nós como igreja. Porque se nós queremos ser uma igreja forte, uma igreja verdadeira, nós precisamos olhar para aquilo que eles fizeram. Porque se nós fizermos aquilo que eles estavam fazendo naquela época, nós também poderemos ser chamados de igreja forte, verdadeira pelo Senhor. Da boca do Senhor. Glória a Deus. Vamos iniciar então esse contexto. Jesus então ele se apresenta à igreja. Eu acho interessante nas 7 cartas que cada uma delas Jesus ele se apresenta de uma maneira bem específica. Alguma igreja ele se apresenta como aquele que tem a espada de 2 gumes. A outra igreja ele se apresenta como aquele que tem os pés de fogo. Mas para essa igreja ele se apresenta da seguinte maneira. Ele diz o seguinte: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Então, o primeiro entendimento que nós precisamos realmente reter desses ensinamentos de Jesus é que o Senhor, Jesus, Ele é o Senhor das chaves. Ele é o Senhor das chaves e nós precisamos realmente entender que, embora eu possa me preocupar se as coisas vão ou não dar certo, eu preciso realmente tomar posse que quem escolhe a porta que vai se abrir e a porta que vai se fechar é Jesus. É o Senhor que decide. Então nós precisamos muitas vezes acalmar o nosso coração e não entrar em pânico quando alguma coisa sai fora do controle, porque se realmente Jesus, Ele disse que uma porta ela não vai se fechar, ela não vai se fechar. Não importa quanto nós entramos em pânico, em crise, achando que algo vai dar errado, mas se a porta não é para fechar, irmãos, tenha certeza, não vai fechar. Mas agora, se o Senhor, Ele estabelece que uma porta irá se fechar, não há o que eu e você possamos fazer, essa porta vai se fechar. E nós precisamos realmente entender que a vontade do Senhor é soberana sobre a minha e sobre a sua vida. Por isso que muitas vezes coisas acontecem na nossa vida, na nossa casa, nas nossas circunstâncias, e a gente clama ao Senhor: por que isso aconteceu? É porque essa porta era para se fechar, porque nosso Senhor, Ele é o Senhor das chaves. Aquilo que Ele estabelece que é para ser fechado, é para ser fechado, e nós precisamos realmente entender isso, e realmente entender a soberania de Deus sobre a nossa vida, entender que Ele é o Senhor das chaves. Glória a Deus. Então, algumas características dessa igreja, eu só falei algumas aqui, eu vou ver quantas eu consigo falar. A primeira característica dessa igreja, que nós podemos trazer para nós, de como ser uma igreja forte, verdadeira, é ser uma igreja evangelizadora. Veja só o que diz no verso 8, o Senhor diz o seguinte: eu conheço as obras que você realiza, eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. E é interessante quando a gente vai estudar um pouco da história, a história da igreja, no início desse período, nós vemos que a igreja de Filadélfia ela contribuiu muito para o evangelismo nessa região, justamente pelo que eu comentei antes, que essa igreja, essa cidade, ela ficava num lugar estratégico, e a igreja, mesmo sendo pequena, ela aproveitou a porta de evangelização que estava aberta sobre ela, porque ali muitas pessoas passavam de uma região para outra, então automaticamente elas se deparavam com muitos cristãos de Filadélfia, e o Senhor diz: vocês têm aproveitado a porta que eu abri, e vocês têm pregado meu nome.
E a história diz que aquela igreja, mesmo sendo pequena, em poucos números, eles conseguiram evangelizar muitas nações, muitas pessoas de outras regiões, muitas pessoas que muitas vezes nem conheciam ainda o Deus verdadeiro. Muitas pessoas nem conheciam, nem tinham ouvido falar ainda de Jesus, mas muitas pessoas daquela igreja acabaram convertendo pessoas desconhecidas, porque eles aproveitaram uma porta de evangelismo. Porque todos aqueles que tinham que se deslocar do Império Romano de um lado para o outro, tinham que passar para ali. Então eles criaram uma oportunidade de evangelização. Eles evangelizaram. E por que eu achei essa característica interessante? Porque quando nós vemos que Jesus fala, eu tenho posto uma porta aberta diante de vocês, eu enxergo que na nossa vida, também o Senhor tem colocado uma porta de evangelização em nós. Porque veja só, se nós analisarmos cada um que está aqui, cada um está inserido em uma determinada área da sociedade, cada um aqui está inserido em um ambiente diferente. E por que você está lá? Por um mero acaso? Não, é porque o Senhor, Ele quer que você também, além de você fazer o seu trabalho natural lá, você possa aproveitar essa porta de evangelização e levar a presença do Senhor aonde você está. Porque com certeza há lugares que você está que eu não consigo chegar. Por isso que o Senhor, Ele tem nos dado algumas oportunidades. E nós precisamos tomar posse disso. Entender aonde Deus tem me colocado e realmente fazer a diferença. Realmente transmitir a presença do Senhor. E veja que isso não tem nada a ver com religiosidade. Você ficar pregando aos quatro ventos. É simplesmente você demonstrar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Porque nós evangelizamos muito mais com atitudes do que com palavras. Então nós precisamos aproveitar a porta aberta que o Senhor colocou sobre a mim e sobre a sua vida. E ser uma igreja evangelizadora. Aproveitar a porta aberta que o Senhor tem colocado nessa igreja, nesse local onde nós estamos. Aproveitar realmente essa igreja, ela está num lugar estratégico, numa cidade estratégica. E nós precisamos realmente entender e tomar posse dessa porta aberta que o Senhor tem colocado na nossa vida. E não apenas vir na igreja, apenas para receber o direcionamento do Senhor. Porque o objetivo do Senhor não é só que eu receba, mas que eu transmita aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. Então o bom cristão, aquele que realmente está querendo fazer parte de uma igreja forte, vencedora, a qual o próprio Jesus faz promessas pessoalmente, ele precisa entender que ele precisa ser uma igreja evangelizadora. Não reter só para ele aquilo que está sendo liberado, mas transmitir, levar adiante o evangelho. Aquela igreja era pequena, mas conseguiu levar adiante o pouco que ela tinha. Porque nesse tempo, nem doutrinas ainda eles tinham apenas fundamentos. E esses fundamentos eles levaram adiante. Então a primeira característica é ser uma igreja evangelizadora e aproveitar a porta a qual nós fomos inseridos. E não achar que nós estamos onde estamos por acaso. Nós não estamos nessa igreja por acaso, nós não estamos trabalhando onde nós estamos trabalhando por acaso. E nós não estamos morando onde nós estamos morando por acaso. Há uma porta aberta e nós precisamos aproveitar. Glória a Deus. O segundo ponto que eu achei extraordinário nessa palavra é entender que para ser uma igreja forte, vitoriosa, nós precisamos entender que Deus nos amou primeiro. Sabe, às vezes pode parecer uma coisa tão simples, tão banal, mas eu quero construir um entendimento com você. Veja só, o Senhor Jesus diz o seguinte, no verso 9: eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheço que eu amo você. Olha que profundo isso. Lá em 1 João 4,19, João diz que nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então nós precisamos realmente entender que primeiro Deus nos amou para depois nós o amarmos. Isso pode parecer simples, mas é ao mesmo tempo tão profundo, porque quando nós realmente recebemos a revelação do amor de Deus sobre a nossa vida, a palavra também diz, o apóstolo Paulo diz que o amor do Senhor, ele precisa nos constranger. Então quando eu entendo que eu sou amado pelo Senhor, esse amor, ele precisa ser de tal maneira que eu fico constrangido
com esse amor que o Senhor tem por mim. Eu preciso me constranger, porque mesmo com as minhas falhas, com os meus erros, o Senhor me escolheu me amar, mesmo com as minhas falhas. O Senhor escolheu me amar, e isso precisa ser constrangedor para mim e para você. E quando eu me constranjo com esse amor, automaticamente eu começo a fazer as boas obras, eu começo a servir ao Senhor, não buscando algo em troca, mas eu faço porque Ele me amou primeiro. Eu começo a realmente entregar a minha vida ao Senhor em constrangimento, porque eu penso, poxa, como pode Deus me amar tanto? Poxa, como pode? Eu tão falho do jeito que eu sou, Deus me ama incondicionalmente. Como pode? Tantas coisas que eu fiz, Deus me escolheu tirar de um ambiente de morte, de escuridão e me trazer para a luz. Como pode Deus me amar tanto? Esse amor, ele precisa nos causar um constrangimento. E quando esse amor ele nos causa um constrangimento, automaticamente eu me paro e penso, o que eu posso fazer para ser grato a esse amor ao Senhor? O que eu posso fazer? Simplesmente dedicar a minha vida ao Senhor. E a partir desse ponto eu começo a realmente entregar a minha vida, não esperando algo em troca, mas em gratidão porque Ele me amou primeiro. Então por isso que é interessante, Jesus fala, muitos vão se prostrar diante de você, e entender que muitos vão entender que eu amo você. Então nós precisamos realmente tomar posse que Deus nos amou primeiro, e esse amor precisa nos constranger. Porque se você, ao passo que você lembra de tudo aquilo que você viveu e hoje está vivendo, tudo aquilo que Cristo fez na sua vida, e você não se constrange com isso, alguma coisa está errada, e você precisa rever alguns conceitos na sua vida de fé. Porque se você não se constrange pelo amor de Deus da sua vida, alguma coisa ainda precisa ser mudada. Se você não se constrange pelo sacrifício que Cristo fez por mim e por você, alguma coisa ainda precisa ser mudada. Nós precisamos todos os dias acordarmos, abrir nossos olhos, dizer, Senhor, hoje eu me constranjo, porque o Senhor me ama de tal maneira, o Senhor cuida da minha vida de tal maneira, que a única alternativa que eu tenho é de servir com todas as minhas coisas. E o Senhor termina dizendo no verso 9, que muitos irão se prostrar diante daqueles crentes e reconhecer que Ele os ama. E sabe o que é interessante? Quando Jesus fala isso, Ele não está dizendo isso para que isso seja de certa forma alguma arrogância, que muitos irão se prostrar diante de nós. Mas Jesus fala que haverá um tempo que muitos aqueles que não aceitaram a palavra da salvação, que muitos daqueles que não aceitaram o Evangelho, eles vão olhar para mim e para você e vão reconhecer, poxa, mas Deus ama ele. Cara, como Deus ama ele. Cara, como Deus ama ele, olha só. E sabe o que é pior? Isso estava disponível para mim também, mas eu não quis. Então Jesus diz o seguinte, haverá um tempo que muitos vão olhar para mim e para você e vão reconhecer, ele é amado por Deus. Deus ama a vida dele. As coisas muitas vezes não saem da maneira correta, mas no final tudo dá certo. Cara, Deus ama ele. Sabe? Vai chegar um tempo que as pessoas vão olhar para mim e para você e vão dizer, poxa, como pode Deus amar tanto ele? E essas pessoas vão se dar conta que esse amor estava disponível para todos, mas eles não quiseram. Então é necessário que a gente venha tomar posse e entender que o Senhor nos amou primeiro, que esse amor precisa nos trazer um constrangimento. Porque quando eu entendo isso, nós nos tornamos uma igreja forte. Porque nós, em unidade, nós começamos a caminhar para o mesmo propósito, não esperando algo em troca, mas nós em unidade começamos a caminhar em gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha e na sua vida. E nós em unidade, nós nos constrangimos com esse amor de tal maneira que nós nos juntamos e se tornamos uma nação forte, onde o inferno não consegue prevalecer. E dessa maneira nós nos tornamos uma igreja forte. Glória a Deus. Uma outra característica que eu separei é ser uma igreja inabalável.
ser uma igreja inabalável. No verso 12, o Senhor diz o seguinte: ao vencedor, eu farei que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Eu gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Sabe, aqui o Senhor está fazendo uma promessa àquela igreja, que na nova Jerusalém eles serão colunas inabaláveis. E só para trazer um contexto aqui, naquela igreja, naquela cidade de Filadélfia, havia colunas na entrada da cidade. E essas colunas, elas eram muito conhecidas porque algumas referências da cidade tinham seus nomes colocados ali. Então todos aqueles viajantes que passavam, eles olhavam aquelas colunas e enxergavam alguns nomes nelas, que eram nomes de pessoas importantes para aquela cidade. Mas continuamente aquela cidade, ela era assolada por tremores, e essas colunas caíam por terra. Eles tinham que reerguer de novo todas as colunas e escrever os nomes novamente. Mas o Senhor diz que aqueles que perseverarem como uma igreja forte até o final, eles serão colunas, mas colunas no santuário do Altíssimo, onde eles não serão mais abalados, onde nenhum tremor vai derrubá-los. E nós precisamos entender isso, que ser uma igreja forte, perseverante, é ser uma igreja inabalável. Tiago fala que nós devemos ser aquele crente que é conciso, que é persistente, não aquele que é como a onda do mar, que vai para um lado e vai para o outro, aquele crente que é indeciso, aquele crente que qualquer ventinho já cai. Nós precisamos ser uma coluna forte, firmada na rocha. E o Senhor diz que aquele que realmente entende esse princípio, ele será uma coluna inabalável, onde até pode vir tribulações, tremores sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a nossa igreja, mas nós não iremos esmorecer, porque nós somos colunas inabaláveis. Nós precisamos realmente tomar posse disso, ser constante, não retroceder por qualquer tribulação, qualquer tempo ruim, ser uma coluna forte, inabalável. E mais do que isso, o Senhor diz que Ele vai escrever o seu nome nessas colunas. E sabe o que eu entendo sobre isso, irmãos? Que quando nós realmente somos colunas inabaláveis no Senhor, entendendo que como igreja nós não somos facilmente esmorecidos, o Senhor, a partir do momento que eu entrego a minha vida para Ele, Ele escreve o seu nome em nós. Então a partir desse momento nós somos a coluna do Senhor no santuário. E a partir desse momento então, o Senhor Ele dá o seu nome em mim e você. E a partir do momento que eu escolho seguir Jesus, aceitar Ele como meu único e suficiente Salvador, o nome do Senhor é escrito na minha vida. E mais do que isso, como aquela cidade, muitos que passavam enxergavam o nome naquelas colunas. Muitas pessoas, aonde nós estivermos, elas vão olhar para nós e vão enxergar o nome do Senhor em nós. Então o objetivo ao qual nós devemos ter uma coluna forte, inabalável, é para que o nome do Senhor seja escrito em nós, para que aonde nós estivermos, nós possamos realmente transmitir a presença do Senhor, onde as pessoas olham de longe e enxergam: poxa, eu estou enxergando Deus na vida daquela pessoa, eu estou enxergando a presença do Senhor na vida daquela pessoa. Isso é realmente nós temos uma coluna inabalável com o nome do Senhor gravado em nós. Porque Paulo ele fala aos Coríntios que todos nós, com o rosto descobertos, refletindo como um espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória. Então nós precisamos individualmente, irmãos, nós refletirmos a glória do Senhor através da nossa vida. E quando o Senhor fala que Ele vai escrever o seu nome em cada um daqueles que perseverarem, irmãos, nós temos que realmente ter o entendimento que o nome do Senhor, Ele precisa estar escrito em nós de tal maneira que aquele que olha para nós não enxergue só o meu eu, mas enxergue Cristo através da minha vida. Porque se eu não consigo transmitir Cristo através da minha vida, alguma coisa precisa ser mudada em mim, alguma coisa precisa ser restaurada, ser moldado ainda. Eu preciso muitas vezes ser quebrantado como um vaso para ser refeito novamente, porque se eu não consigo demonstrar a presença do Senhor na minha vida,
o processo ainda não acabou. Eu preciso realmente refletir a glória do Senhor na minha e na sua vida. Glória a Deus. Eu tinha separado mais duas características, mas eu queria ficar com essas três. Que nós venhamos entender que nós precisamos realmente ser uma igreja forte, e assim como Filadélfia, nós chegarmos a tal ponto que Jesus, ele olhe para nós e ele diga: poxa, agora sim eu tenho uma promessa sobre a vida de vocês. Eu tenho uma promessa, e vocês serão colunas do santuário do Altíssimo, vocês serão inabaláveis. Muitos daqueles que negaram o meu nome vão se prostrar diante de vocês e vão enxergar quanto eu amo vocês, porque vocês realmente aceitaram pagar o preço. Porque se nós realmente escolhemos estar aqui, irmãos, nós escolhemos pagar o preço. Mas nós fazemos isso com alegria no Senhor, porque nós sabemos que tudo há um propósito, e que a nossa vida, ela precisa e deve ser continuamente entregue ao Senhor, não esperando algo em troca, mas em gratidão, porque Ele nos amou primeiro. Entender, tomar posse. Eu preciso entender, Cristo me amou primeiro, e isso deve me constranger. Eu preciso ser uma igreja evangelizadora e aproveitar a porta aberta que o Senhor me colocou. E eu preciso ser uma coluna inabalável, não me abalar por qualquer circunstância que venha sobre a minha vida, e realmente demonstrar a presença do Senhor através da minha casa, da minha família, para que todos aqueles que vão na minha casa, para que todos aqueles que venham enxergar o meu casamento, enxerguem algo saudável, enxerguem algo digno de imitação, que nós venhamos realmente transmitir aquilo que nós temos recebido. Glória a Deus. De pé, vamos orar?